quero estar perto de Ti, Senhor. Aleluia. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, mesmo que seja dor que me una a Ti. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Aleluia. E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins eu irei morar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Então me alegrarei perto de Ti, meu Rei, perto de Ti, meu Rei, meu Deus, de Ti. Meu Deus, de Ti. Aleluia, glória seja dada a Deus. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E hoje nós continuaremos a ministrar essa nova série de cultos com o tema principal, liberdade, e nós estamos no episódio 3. Se você perdeu algum dos episódios ou algum dos cultos e séries passados, é só você ir lá no canal do Ministério Folha em Branco no YouTube, acessar, assistir e ser abençoado. Hoje o meu gato resolveu participar do nosso culto também, está aqui ao meu lado.
miando. Se você ouvir um miado na gravação, não se assuste, porque meu gato não é a minha garganta. Na semana passada, eu e a pastora Angie Medrada estivemos em uma viagem ao sul do Brasil, numa charmosa cidade chamada Garibaldi, que fica próximo ao Vale dos Vinhedos, é vizinha a Bento Gonçalves, a Farroupilha e a Caxias do Sul. Foi um momento muitíssimo agradável, a cidade estava decorada para as festas de final de ano, um povo muito hospitaleiro e educado. Ficamos hospedados em um hotel chamado Casa Curta. Recomendamos esse hotel para os irmãos que desejar passear naquela cidade, muito bem recepcionados, acolhidos e atendidos por todos que ali estavam. Em especial, nós gostaríamos de deixar o nosso agradecimento, gratidão ao João Paulo, que sempre tinha um sorriso, né, para nos dar um lindo sorriso que transmitia paz e alegria, né? Obrigado ao João Paulo pela sua atenção e pelo seu carinho. Também o nosso abraço ao Mateus, ao servo de Deus, Mateus, que também tivemos a oportunidade de conhecer, de conversar um pouquinho sobre as maravilhas do Senhor, das bênçãos de Deus. Em um momento eu arranquei da recepção, nós descemos lá para a sala lá embaixo para orarmos ao Senhor, para ouvirmos uma palavra de Deus, né, que se confirmou as promessas, né, e as vitórias ao seu servo, né? Foi bom conhecê-los, foi bom estar lá naquele lugar e poder, né, termos ampliado, né, o nosso rol de irmãos em Cristo. Voltaremos com toda a certeza ao sul, queremos sim conhecer a igreja do irmão Mateus, conhecer a sua linda família e nos alegrarmos juntos. E da mesma forma, nos esperamos, quem sabe um dia, Mateus larga aquela tranquilidade, aquela paz daquela cidade e vem aqui para essa loucura de São Paulo, né? De trânsito, de horas parado no trânsito, também para nos abençoar com a sua presença e serão muito bem recebidos. E eu tenho absoluta certeza, né, que esse momento que nós tivemos lá, tudo foi um operar de Deus, um propósito de Deus. Deus tinha algo a entregar para a vida de Mateus, Deus tinha algo a fazer naquele lugar. Isso nos mostra que um servo de Deus, um escolhido de Deus, não tira férias. Ele vai e onde Deus lhe mandar, e quando Deus manda falar, nós temos que obedecer e falar, porque Deus tudo conhece, Ele conhece nossa intimidade e Ele conhece o nosso coração, e tudo está no controle do Senhor, e nada, absolutamente nada, foge aos olhos do Altíssimo. Louvado seja Deus pela vida do João Paulo, louvado seja Deus pela vida do Mateus. Amém. Dando continuidade, então, a essa série de cultos, e cujo tema principal é liberdade, nós estamos no episódio 3, eu convido a igreja a abrir em Gênesis 41, 42, se assim for possível, sua Bíblia, se assim for possível, abra em Gênesis capítulo 41, versículo 42. E diz assim a palavra de Deus: Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e colocou no dedo de José. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Vamos iniciar só com esse versículo. Essa palavra, né, a história de José, ela começa no capítulo 37 de Gênesis e ela vai até o capítulo 50. São 13 capítulos que resumem, que contam a história de José do Egito, que todos nós conhecemos, né? José ele era o 11º filho de Jacó, do pai Jacó. Ele era o caçula e muito amado pelo seu pai. Sua prova, então, começa, né, o seu deserto começa aos 17 anos de idade, e sua profissão, inicialmente, era pastor de ovelhas, e muito amado pelo seu pai, muitíssimo amado pelo seu pai. Então, a primeira prova que nós vemos que José começa a passar, acontece dentro da sua casa, no seu sangue, na sua família, sangue do seu sangue, com seus irmãos. Essa é a primeira prova de José. Muitos dizem que essa prova foi provocada pela falta de sabedoria de José. Eu creio que até pode fazer algum sentido essa afirmação, mas, no meu entendimento, havia necessidade de Deus tratar cada um daquela casa. Havia um operar de Deus. O pai Jacó era o escolhido de Deus e ele carregava uma aliança do Senhor. Ele carregava uma promessa do Senhor para a sua vida e para a sua família. Assim é com você, assim é com a sua vida, assim com a sua família.
nós recebemos do Senhor a sua bênção e essa bênção é de geração em geração. Então, Jacó tinha uma promessa de Deus. E então foi essa aliança de Deus com Jacó que fez Deus fazer um grande movimento para que todos daquela casa pudessem ser salvos. E a história nos relata o primeiro homem fofoqueiro da história, José. Pois é, ele foi o primeiro fofoqueiro relatado na história bíblica. Se você voltar lá no capítulo 37, versículo 2, você vai confirmar isso. Você vai ver que é relatado que José contava ao pai tudo o que seus irmãos faziam. Mas não eram as coisas boas só, não. Só falava as coisas ruins, as coisas que eram erradas. Ele não levava as coisas boas para o pai, mas ele levava as coisas ruins que os irmãos faziam. Está lá no versículo 2 do capítulo 37, que diz assim: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Deles quem? Dos irmãos. Então nós vemos que, de certa forma, José provocava a ira dos irmãos ao invés de minimizar o ruído e isso só fazia ao contrário, intensificava. Então José era um linguarudo, sim, falava demais e a sua boca grande provocava contenda, provocava ódio entre os seus irmãos. Ele contava o que era errado, mas nunca contava o que eles faziam de bom. Com certeza eles faziam coisas boas também. Então nós vemos um relato de que se ele falasse algo positivo e bom ao pai, poderia até minimizar aquele problema, aquele ruído, aquela contenda na sua casa. Os nossos atos contam muito para as consequências que podem surgir. Perceba, meu irmão, minha irmã, que os acontecimentos que estavam por vir tiveram uma certa culpa, sim, de José, que instigou o ódio nos irmãos devido à sua atitude de fofoqueiro, entre aspas. Então nós temos que ter equilíbrio, temos que ter sabedoria ao falar, seja na igreja, principalmente na igreja, para não criarmos divisões, para não criarmos separações, para não criarmos grupinhos. Isso não existe dentro da igreja de Cristo. Somos uma igreja apenas, não somos uma igreja dividida. Aí o segundo ponto que provoca a prova de José vem através da predileção de seu pai, Jacó, por sua vida. É normal, às vezes, um pai ter a predileção mais por um do que pelo outro. Mas aqui a predileção era muito escancarada, vamos dizer assim. Então você deve estar se perguntando, por que José tem culpa do pai gostar mais dele? Na verdade, ele não tem culpa nenhuma, porque acontece. Deus tem predileção pelos seus escolhidos, tem predileção por sua vida. E essa predileção levanta invejas de muito. A predileção de Deus por nós levanta muitas invejas, os ímpios e até de cristãos. Aí no versículo 3, você vai ler os que diz assim: ora, Israel, Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho. Então está relatado que havia sim uma predileção do pai Jacó, e essa predileção levantou inveja dentro da sua casa, da sua família. O ódio no coração dos irmãos foi sendo alimentado pelo leve trás de José, seu pai, e também pelo fato do pai amá-lo mais do que os demais. Temos aqui dois pontos que levariam a José a perder a sua liberdade, nessa primeira parte que nós estamos estudando. Primeiro, a sua boca grande, de fofoqueiro, de leve trás. Segundo, a falta de sabedoria do pai em lidar com a sua família. Então aí já está se caracterizando os porquê dos acontecimentos a seguir. Vejam que coisas que até parecem bobas podem ser armas terríveis nas mãos do inimigo. Ela pode fomentar algo ruim dentro dos corações daqueles que estão ao nosso redor. O nosso adversário vai minando a nossa vida até conseguir tirar de nós principalmente a liberdade, tudo, mas principalmente a liberdade. Sabemos que José era um sonhador, ele tinha sonhos de Deus, ele era um servo do Senhor, que deveriam ser guardados para si. Aí você vai entrar no terceiro problema causado por José. Mas ele contava esses sonhos e isso instigava ainda mais a ira dos seus irmãos. Isso também está relatado lá em Gênesis 37,
5 ao 7, depois você vai lá e lê. O termômetro com seus irmãos já indicava uma situação febril e a temperatura subia ainda mais com a forma que José relatava os seus sonhos. Não que ele estivesse fazendo isso com maldade, mas o relato gerava nos irmãos mais ódio. Tem coisas que Deus nos revela para nós não compartilharmos. É para nós, é para guardarmos em nosso coração, para não se provocar inveja, para não se dar armas ao inimigo. Então, quando Deus se entrega a algo, a não ser que Deus te fale claramente que você deva entregar para um outro irmão, entrega no particular. Não precisa pegar o megafone, não precisa pegar o microfone e cantar para todo mundo dentro da igreja. Nem todos estão preparados a receber, a entender e a ouvir. Então José perde pela primeira vez a sua liberdade. Jacó manda José, então, visitar os seus irmãos, está lá em Gênesis 37, 18 a 20, que estavam a apacentar o rebanho em um lugar meio distante. E quando os irmãos veem José, eles avistam José de longe, vindo com aquela túnica que o pai havia lhe dado de presente, o ódio era muito grande no coração deles, cada vez mais fomentado por tudo que estava acontecendo, pela predileção do pai, pela boca grande de José, pelos sonhos que José contava. E a palavra nos relata que os irmãos, em comum acordo, então resolvem lançar José ao fundo de um poço. Aí José perde pela primeira vez a sua liberdade. Quando o ódio entra no coração de um homem, ele nos cega totalmente. E os irmãos de José estavam cegos pelo ódio e não conseguiam avaliar as consequências dos seus atos, apesar de ser de uma família cristã, de um pai temente a Deus. Então José foi lançado no fundo de um poço pelos próprios irmãos, pelos próprios sangue da sua casa. E no poço José então vê a sua liberdade tirada, porque ele estava num lugar que ele não tinha como sair, como escapar. Perdemos nossa liberdade quando somos lançados no fundo do poço. No poço esse cavado muitas vezes dentro de nossa casa, debaixo de nosso teto, de pessoas próximas em quem confiamos. Cuidado ao contar seus sonhos e revelações de Deus. Falar sem Deus mandar pode nos levar a consequências de sermos lançados no fundo de um poço, onde há escuridão, onde não há liberdade. Aí, pela segunda vez, José então vai perder a sua liberdade. Mas como assim? A liberdade cada vez de José foi sendo retirada dele. No dia quando amanhece, no dia seguinte, José é retirado do poço pelos irmãos. Para ser liberto? Não, mas para ser entregue como escravo a uma caravana de ismaelitas, de Midian. Está lá em Gênesis 37, 28. Que eram mercadores escravos. Os irmãos de José entregam aquela caravana para ele ser escravo, vendido como um animal, sem nenhum valor sentimental, sem liberdade ou direitos, em troca de 20 moedas de prata. Ele é entregue como escravo. Para o mundo, para o inimigo, nós não valemos nada. Somos descartáveis, somos escravos, somos prisioneiros, estamos presos e sem liberdade. É isso que o mundo quer, é isso que o nosso adversário quer para nossas vidas, para a sua vida. Então José foi levado à terra do Egito como escravo, arrancado da sua própria casa, tendo a sua liberdade arrancada, roubada. E na terra do Egito ele foi ofertado como objeto, como alguém sem nenhum tipo de valor sentimental. E a palavra relata que ele foi comprado então por um oficial da corte de Faraó, Potifar, capitão da guarda, está lá em Gênesis 37, 36, para servir em sua casa como escravo. Será que é isso que Deus tem para a vida de José? Ou tinha para a vida de José? Será que é isso que Deus tem como promessa para a vida de José? Será que é isso que era o final que Deus tinha preparado para a vida de José? Não, nem para José e nem para a sua vida. Deus tem muito mais para nos entregar. Deus tem um futuro, um sonho para nos entregar. Deus não nos quer ver prisioneiros. Deus não quer nos ver ser arrancados da nossa liberdade. O Deus tem para nós é muito grandioso.
é muito especial. Então, por que Deus então permite que tudo isso aconteça? Então, por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse na vida de José? E você deve se perguntar, então, por que Deus permite isso acontecer na minha vida? Porque Deus está trabalhando a seu favor. Nós não enxergamos no momento, mas aquilo que Deus tem para entregar é muito grande. E você vai ver isso confirmado na sequência dessa palavra. A palavra também nos diz que José não murmurou, José não reclamou, José não questionou. Ele permaneceu íntegro, justo, como um verdadeiro servo de Deus. E é assim que nós temos que nos permanecer. Tudo que ele colocava a mão e a planta dos pés era abençoado por Deus, porque o nome do Senhor era glorificado. Com o tempo, Potifar então vê na vida de José um homem íntegro, um homem correto, um homem justo, e isso alegra Potifar, porque José era diferente. José era escravo, mas ele era diferente, porque ele era servo do Altíssimo. Então Potifar o coloca como administrador da sua casa, segundo a palavra. Por quê? Porque Deus estava no controle, porque Deus estava com José, porque Deus está com você. Só que o inimigo não nos dá trégua. Aí pela terceira vez, a liberdade de José é retirada. Parecia que as coisas estavam melhorando para o lado de José. Ele era administrador da casa de Potifar, um homem poderoso, um oficial na terra do Egito. Mas o inferno, o inimigo não aceita facilmente uma derrota. Nunca. Apesar de tudo isso, José continuava a ser escravo, com a sua liberdade retirada. E o inimigo então vem com novas armas contra nossas vidas, contra a vida de José. O nosso adversário é astuto e nos leva a crer que estamos livres, mas na verdade continuamos presos, e cada vez mais nos leva a perder por completo a nossa liberdade. É isso que ele quer, nos acorrentar, nos prender. E a palavra relata então que José passaria por mais uma prova difícil, para tentar acabar por completo com a sua vida, com a sua liberdade retirada por completo. E o inimigo então age na vida de José, porque ele queria destruir também a vida espiritual de José. Não é só a vida física do mundo, mas também a vida espiritual. E o inimigo quer também isso com nossas vidas, tirar a nossa liberdade física e espiritual. Aí o versículo 7 de Gênesis 39 diz assim: e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. O nosso adversário vai tentar de tudo para nos minar, para nos destruir, assim como tem tentado diariamente em sua vida. Vai tentar nos derrubar, usará de todas as armas para nos levar ao abismo do pecado. José era um escolhido, você é um escolhido. José era temente a Deus, você é temente a Deus. E isso não agrada ao adversário, não agrada ao nosso inimigo. Então José recusa a tocar no manjar do rei, nega o convite feito pela mulher de Potifar. Deus está dizendo para você essa tarde, esse início de noite: fuja dos manjares do rei, fuja da aparência do mal, fuja da armadilha do pecado. O inimigo não desiste e vai continuar com suas investidas, assim como continuou com as investidas na vida de José. Satanás não desistirá nunca e virá com as investidas contra a sua vida. Aí no versículo 10 do Gênesis 39 diz que assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ela insistia dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela, evitava ficar perto dela. Evite ficar próximo ao pecado. Fuja do pecado, da aparência do mal. Fuja de uma bela mesa do rei, que são alimentos envenenados, que vão envenenar sua vida. E a palavra nos relata que dia após dia o inimigo se investia contra José. E dia após dia o inimigo investe contra a sua vida, contra a minha vida. Por isso, fuja do pecado. Evite ficar próximo ao pecado, porque sabia José que se ele estivesse próximo ao pecado, ele poderia sucumbir
e cair no pecado. Então nós temos que fugir da presença do pecado. Nós temos que fugir da aparência do mal. E não acaba aqui. Não, Satanás não desiste. E ele vem novamente com força total agora sobre a vida de José. Um golpe que seria mortal contra a vida de José. Lá no versículo 12 de Gênesis 39. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Pronto. Aí Satanás preparou a armadilha. E pela quarta vez, José agora teria sua liberdade arrancada. José, por ter deixado o manto nas mãos daquela mulher, e ela inventa então uma mentira ao seu senhor, ao seu marido. E o seu senhor, o seu marido, Potifar, lança José na prisão. O que José fez contra Potifar? Nada. O que José fez para passar por tudo isso? Nada. O manto que ficou nas mãos da mulher de Potifar foi a arma usada contra a vida de José. Satanás pode usar qualquer situação para ser uma arma contra a sua vida. Por isso nós temos que ficar atentos. Nós temos que estar em oração. Nós temos que estar na presença do Senhor. O inimigo vai usar qualquer arma, qualquer artifício, qualquer mentira para nos colocar prostrados, para nos lançar na prisão, para tirar nossa liberdade. E a impressão que temos é que Deus esqueceu de José. Não é essa impressão que fica? É que Deus parece que esquece, às vezes, de nós. Mas Deus nunca se esqueceu de José, como Deus nunca se esqueceu da sua vida. E nunca vai se esquecer. Deus não se esquece das suas promessas. Deus nunca se esquece dos seus escolhidos. Jamais. Porque Deus está no controle de todas as coisas. A cada prova, a cada momento, a cada luta, havia um propósito de Deus que estava sendo preparado para a vida de José, assim como está sendo preparado para a sua vida. Esse propósito é para algo grande que Deus tem para nos entregar. E qual seria o propósito de Deus em tirar ou deixar que José perdesse a sua liberdade? Nós vamos ver a seguir. Deus tinha um propósito nessa prova que José estava passando. Deus tem um propósito nessa prova que você está passando. E havia esse propósito porque algo grande Deus queria entregar para a vida de José. E algo grande Deus queria operar na vida da família de José. Deus tem algo grande para a sua família. E algo grande para a sua vida também, meu irmão e minha irmã. E assim como aconteceu com Paulo e Silas, que estavam numa prisão, presos, Deus foi lá e um grande terremoto quebrou as cadeias, abriu as portas. Por quê? Porque a família do carcereiro precisava ser salva e o carcereiro precisava ser salvo. Então, no meio dessa sua luta, Deus vai operar para almas serem salvas. E o agir de Deus era para libertar José. E o agir de Deus era para libertar de vez a sua vida. E nós vamos ver isso nos versículos seguintes, em Gênesis 40, versículos 2 e 3, que diz assim: E o faraó irou-se com 2 oficiais, chefe dos copeiros e chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. E coincidência, né? Irmão, não existe coincidência para Deus. Quando Deus faz, é porque Deus assim o quis. E na prisão, então, José então fica responsável para cuidar daqueles que eram copeiro e padeiro na corte de Faraó. E ele lá cuida deles. E em certa noite aqueles 2 sonham. Cada um tem seu sonho diferente. Depois você vai lá e lê em Gênesis 40 qual foi o sonho deles. Então o copeiro, segundo a interpretação de José, seria restaurado à casa de Faraó. E o padeiro morreria. Todos nós conhecemos a história. E havendo um propósito de Deus em ter capacitado José na interpretação de sonhos, assim como há um propósito de Deus em ter te capacitado em dons. E há um propósito de Deus para aqueles que recebem os dons do Senhor. E José jamais enterrou os seus dons. E José então interpreta os sonhos daqueles homens. Então não guarde, não enterre os teus dons. Deixa Deus te usar nesses dons, porque Deus tem algo grande a fazer. José não enterrou seus dons, mas ele usou nos propósitos que Deus entregou em suas mãos.
Caso contrário, José continuaria preso e sem liberdade. Então Deus coloca a liberdade de José em suas mãos. A sua liberdade está nas suas mãos. Por isso não enterre os seus dons, não enterre o seu chamado de Deus. E a palavra nos relata em Gênesis 41, que depois de 2 anos em que o copeiro foi liberto, ele então está à frente de Faraó. Faraó então tem um sonho e ele conta esse sonho, mas ninguém naquele reino conseguiu interpretar os sonhos. Todos nós conhecemos os sonhos das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, das 7 espigas gordas, das 7 espigas miúdas e queimadas. Então não vou entrar em detalhes do sonho de Faraó, depois você vai lá e lê. Então Faraó queria interpretar esses sonhos, mas não havia no seu reino ninguém capaz de interpretar. Claro que não havia, porque Deus não ia permitir que houvesse mesmo. Mas o copeiro se lembrou de José, então ele fala a Faraó a respeito de José. Isso nos diz o quê? Que Deus jamais deixa um servo dele esquecido, que as suas promessas fiquem esquecidas. Deus nunca esquece da sua aliança com nossas vidas. Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma promessa com a sua vida. A mão de Deus estava sobre José e a mão de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então Deus toca no coração do copeiro e o faz lembrar de José, de quando interpretou seu sonho. E Deus usará o ímpio para te abençoar. Então o Faraó manda trazer José à sua presença. Diz a palavra, e você será levado à presença de grandes, e Deus fará um milagre na sua vida, na presença de grandes, e como fez na vida de José, e José então interpreta os sonhos de Faraó, porque ele tinha o dom de interpretação de sonho. Você vai ser usado nos seus dons na vida de grandes. Deus então usa o José para que ele entregue e revele o significado daqueles sonhos. Está lá em Gênesis 41, 39. Disse, pois, Faraó a José, uma vez que Deus, presta atenção, o Faraó dizendo, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Veja que Deus operou de tal forma que fez com que o homem mais poderoso da época reconhecesse que era Deus que deu a José a capacidade de interpretar sonhos. O ímpio, o mundo vai ver em você a capacidade dada por Deus. O egípcio eram idólatras, adoravam outros deuses, tinham seus costumes de buscar deuses em animais, nos elementos da terra. Mas Deus era tão presente na vida de José que suas crenças não impediram de ver em José um homem de Deus. Porque José era a luz naquele lugar. José fazia a diferença naquele lugar. José inalava o cheiro do Espírito Santo. O mundo e as pessoas precisam ver em nós a presença de Deus. Temos que ser diferentes, seja onde estivermos. Temos que ser luz. Crente não tira férias. Crente não tira pausa. Crente é usado por Deus aonde Deus determinar. Para o faraó não importava o passado de José, de onde ele veio, se ele era ou não era judeu, se era ou não era egípcio. O que importava era que o nome de Deus fosse exaltado naquele lugar, no meio dos ímpios, no meio dos incrédulos, para que Deus o usasse a abençoar os seus escolhidos. Aí o encerramento diz que em Gênesis 41, 40, 44 diz assim: você terá o comando de meu palácio. Olha o que Deus fez na vida de José. Você terá o comando de meu palácio, e de todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo seu anel de selar e colocou no dedo de José. E mandou vestir linho fino, e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente dos arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. Glória seja dada a Deus. Deus quer colocar um anel nas suas mãos,
uma aliança o Senhor quer firmar com você, porque Deus vai te usar em locais que você nem imagina ser possível. Sua liberdade será sacramentada com um grande milagre de Deus em suas vidas, porque o que Deus faz é para nos deixar admirados com seu poder. O impossível acontecerá e você será um grande instrumento nas mãos do Senhor. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Para isso acontecer, se afaste do pecado e obedeça à voz do Senhor. Não perca essa oportunidade que Deus coloca nas nossas mãos através dos ensinamentos vindo da palavra revelada. Seja um vencedor em Cristo Jesus. Fuja dos encantamentos do pecado. Busque resposta no único Senhor das suas vidas, Cristo, e viva intensamente o amor de Deus, para que você seja constantemente feliz, em nome de Jesus. Amém. Oremos ao Pai. Querido Deus, amado Senhor, quero te agradecer por essa palavra, a qual aprendemos com a vida de José, que para alcançar a liberdade, Pai amado, temos que ser fiéis a Ti, Pai. Não devemos enterrar os nossos talentos, os nossos sonhos, Pai. Mas devemos servi-lo em qualquer lugar, Pai, em qualquer momento, Pai. E o milagre chegará às nossas mãos. Abençoe cada um que está assistindo este culto. Abençoe a vida, Pai amado, de cada servo e serva tua, Pai querido. É que eu te peço em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Glória seja dada a ti, Senhor.